noite, pessoal. Tem pergunta que é melhor a gente não fazer, né? Conversando com o Douglas, perguntei, pô, que legal, Douglas, obrigado pelo privilégio de falar por primeiro, né? Aí ele falou, não, é que eu quero deixar o melhor para o final. Tudo bem. E até porque a minha fala é bastante rápida, eles pediram para falar como é que vai comportar a economia do Brasil nesse ano. Como eu não sei, e dificilmente um economista vai conseguir acertar, a gente vai trabalhar aqui muito mais em cima de perspectivas e de tendências, né? Embora muito do que a gente vai estar vendo, do que pode estar acontecendo nesse país ao longo desse ano, vai ser construído por nós, né? Então acho que o simples exercício de a gente estar olhando as possibilidades para esse ano já é extremamente saudável, né? Então trouxe aqui, primeiramente, espero que vocês consigam enxergar ali, mas mais do que o número em si, olhar a tendência, né? Então, o primeiro gráfico ali está falando da variação do PIB, né? Então, o PIB do Brasil já veio meio fraquinho ali em 2014, com 0,5% de crescimento, e nos últimos 2 anos, uma recessão bastante forte, né? Essa maior queda do PIB brasileiro desde a época da década de 90, né? Então, se a gente pegar o acumulado de 2 anos, aí são mais de 7% de queda na economia. Se a gente calcular que uma economia deveria crescer 2,5%, 3% ao ano, a gente devia estar 7%, 8% para frente e está 7%, 8% para trás. Se pega de um extremo para o outro, estamos quase 20% atrás do que deveria ser, né? Por outro lado, para complicar esse cenário, a inflação no Brasil foi bastante alta nos últimos anos. E aí coloca os economistas numa encruzilhada bastante grande, porque normalmente o movimento para melhorar a atividade econômica é reduzindo juros. Se a inflação está alta, você não pode reduzir juros, na verdade tem que até aumentar para reduzir consumo. Então o Brasil ficou nessa encruzilhada ao longo dos últimos 2 anos. Produção caindo, coloquei ali o setor automotivo, de veículos leves e pesados, caiu mais de 40% nos últimos 3, 4 anos. E no último quadrinho ali no canto embaixo, falando de desemprego, né? Nós estamos com cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas foi um dos indicadores que mais demorou para piorar, mas infelizmente vai ser o indicador que mais tempo vai demorar para melhorar, certo? Então nós temos que pensar como é que a gente vai trabalhar dentro de um cenário tão negativo. Paralelamente a esses indicadores econômicos, existem também os indicadores financeiros, né? Que são as taxas de juros. O Brasil está vivendo em níveis de taxa de juros extremamente elevados. Talvez a gente se confunde um pouquinho que no passado, nós já tivemos taxas bem mais elevadas, de 40%, 50%, até 100% de taxa de juros, mas a inflação na época era muito alta, né? Se a gente falar em termos de taxa real, hoje a gente está vivendo nos períodos de taxa de juros real mais elevada da nossa história. Se for pensar que a inflação deve estar em torno da casa dos 4%, com uma taxa de juro de 14%, como estava há poucos meses atrás, nós estamos falando de uma taxa de juro real de 10%. Isso em termos de taxa de Banco Central, que não é o que nenhum de nós efetivamente usufrui. O que nós utilizamos efetivamente é aquilo que os bancos nos cobram. Aí o spread, que é o peso, né, o custo que os bancos colocam em cima da taxa de juros, subiu violentamente ao longo dos últimos anos. Em média, 70% de aumento de 2012, 2013 para 2016. Então vamos somando, uma atividade econômica muito ruim, as empresas não conseguindo vender e consequentemente não produzindo, e ao mesmo tempo o custo financeiro corroendo os seus resultados. É assim mais ou menos que a gente chegou ao final de 2016. Então, se a gente fosse resumir esse período, indicadores econômicos ruins, crises econômicas com custo elevado financeiro. Isso significa... que 2016 foi um enorme desafio. E aqui eu queria colocar os dois lados da moeda. Porque nós que somos trabalhadores, a gente sentiu como apertou muito as nossas finanças. E os empresários da mesma forma, né? Então, para aqueles que são empresários, gente, a vida dos trabalhadores foi muito difícil no ano de 2016.
Para aqueles que são empregados, queria alertar que a vida dos empresários foi muito difícil. Então, foram os dois lados. Então, não é que houve realmente um aperto apenas para o empresariado e os funcionários estão tranquilos, ou vice-versa. Então, isso trouxe para o final do ano um desafio muito grande. O único númerozinho que eu trouxe um pouquinho da empresa que eu trabalho para contextualizar, tentando fazer algumas vinculações com o que são soluções práticas, né? Nossa empresa ela vinha crescendo num ritmo de 25% ao ano nos últimos 5 anos. Com a crise de 2015 para 2016, nós ficamos no 0 a 0, ali 0,6% negativo, né? Mas a grande lição que a gente trouxe é que, cortando custos e despesas, você consegue atingir resultados nunca antes da crise atingidos, né? Nós conseguimos fechar ali com uma margem recorde de 65% no ano passado. Então, o momento de crise nos permite, muitas vezes, tirar da gaveta aqueles projetos que ficaram por muito tempo parados, né? A contrapartida, infelizmente, para esse enxugamento, é corte de investimentos. No ano de 2014, nós batemos o recorde ali de investimento de 800 milhões de reais, praticamente, investidos num único ano. Em função da crise, a gente foi cortando investimento, caiu para 400 milhões em 2015, 313 milhões ali em 2016. Então, tudo que eu falei ali da economia geral, vale também para as empresas. E por que as empresas têm cortado investimento? Porque a regra é reduzir endividamento. As empresas precisam reduzir seus custos financeiros. A nossa empresa, aquela linha demonstra realmente a queda, a redução, né? A gente tinha quase 3 vezes o nosso resultado do ano em dívidas e caiu para 2 anos no final de 2016. Podemos e devemos fazer um vínculo disso também com a nossa vida na pessoa física, no dia a dia, né? Em épocas de crise, muitas vezes a gente resiste um pouco, demora um pouco no corte de custos e despesas, né? E isso acaba depois comprometendo muito forte a nossa saúde financeira. Acreditem, gente, a comida da sogra continua sendo deliciosa. Fila almoço lá. E aqui na PIB tem uma vantagem, né? A gente tem as células. A gente sempre tem alguém na célula desavisado que te convida para almoçar, não sabe que você tem muito filho, aproveita, vai lá, economiza o restaurante. Posterga a troca do carro, até tem aquela máxima, né? Que a gente normalmente compra coisas que não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que a gente não gosta, né? Então, a crise é o melhor momento para a gente esquecer isso daí. Não, vamos gastar aquilo que é necessário, que é fundamental, enxugar as despesas, reduzir realmente tudo que é supérfluo para conseguir sobreviver. Tudo que vale para as empresas, vale também para nós na pessoa física. Falando um pouquinho de crise, né? Estamos vivendo uma crise. O pessoal um pouquinho mais antigo aí, talvez tenha vivido alguma dessas crises que eu estou colocando ali. Então, a primeira Grande Depressão ali em 1929, tem uns 3, 4 aqui que eu estou vendo aqui, que acho que já viveram essa crise de 29, os outros pegaram só as mais recentes, né? Mas o principal ponto que eu quero demonstrar ali é que as crises no passado, elas eram mais profundas, porém muito mais tempo demorava para vir a outra crise. De um tempo para cá, vejam que as bolinhas amarelas ali, a repetição das crises estão sendo mais curtas, né? Elas acontecem num período mais curto de tempo. A cada 6 a 8 anos acontece uma crise no mundo. Infelizmente, isso é uma má notícia. Porque, embora nós aqui no Brasil estamos vivendo uma crise, o mundo não está passando por um período considerado como de crise. Então, tecnicamente, a última crise mundial foi a do subprime, ali nas hipotecas americanas, 2008, 2009, quebraram diversos bancos e empresas americanas, e de lá para cá o mundo entrou em um período de recuperação. Se a cada 6 a 8 anos acontece uma crise, tem boa chance de nós estarmos perto de uma nova crise. E se estivermos próximo a uma nova crise, o Brasil ainda está terminando a sua crise doméstica e pode encontrar uma crise internacional. Então, devemos estar preparados para ela. Mas o que é crise para um, não necessariamente, o que é um problema para um, não necessariamente, não pode ser uma oportunidade para outro. Até outro dia encontrei um casal, eu e minha esposa, a gente casou, se conheceu na faculdade e casou, diversos colegas também. Aí encontramos um casal de amigos nossos que também tinha
se encontrado, se conhecido na faculdade e casaram. Infelizmente, não tiveram a felicidade que eu tive, tenho um casamento super feliz, acabaram se separando. Fiquei preocupado, fui conversar com o rapaz, falei, pô, mas foi tudo bem? Ele falou, briga até no final, advogado para dividir tudo, pô, mas está resolvido, está resolvido. Mas vocês tinham um filho, como é que ficou o filho? Eu falei, não, seguinte, na audiência final, o juiz determinou que a criança ficaria com quem levasse a maior parte dos bens. Eu falei, mas ele ficou com você ou com a tua esposa? Ele falou, não, ficou com o advogado. Então, mesmo em períodos de crise, alguém vai ganhar dinheiro. Então, vamos procurar onde é que estão as oportunidades dessas muitas crises que nós estamos passando e ainda vamos passar pela frente. Falando em crise, a cultura oriental olha a palavra crise de uma forma bastante diferente do que nós ocidentais. Na interpretação deles, crise é a somatória de perigo com oportunidade. Então, por favor, gravem bem as duas coisas, né? Não leve tão rápido só para a palavra oportunidade, porque o perigo, na crise, ele vai estar junto. Mas nunca esqueçam da palavra oportunidade quando estamos olhando uma crise. Ela vai trazer N oportunidades. Talvez uma oportunidade de estar mais próximo do cliente. Não tenham dúvida que se nós estamos passando por dificuldade, nossos clientes também estão passando por dificuldade, nossos fornecedores também estão passando por dificuldades. Então, estar mais próximo dos nossos clientes, nossos fornecedores, estreitará os laços para o futuro. Unir mais as equipes, né, o que eu estou chamando ali de braço longo, né? Aproximar nossas equipes, custos e despesas, o senso de dono, o corte permanente de custos e despesas. E posso afirmar para vocês, na grande maioria das vezes, os vencedores não são os melhores, mas são os que mais se esforçaram e que mais lutaram pelos seus resultados. E isso começa com cada um de nós na empresa. Independente da minha posição na minha empresa, eu faço questão de chegar lá às 7 horas, tem diversos colegas aqui que sabem que 7 horas da manhã, se chegar na minha sala, eu vou estar lá, porque eu acredito que com o senso de dono, com a visão de dono de cada um dos colaboradores, qualquer crise que a gente mostrou ali vai ser fichinha para a gente superar. Obviamente, lembrando que a palavra perigo vem junto, mas que a gente vai estar buscando as oportunidades que ali estão também. E para frente, o que a gente tem para frente? Fui até ali a última barrinha azul, né, que é 2016. O que a gente tem para 2017, 2018? Esse ano, o PIB deve ficar meio próximo do 0 a 0. No final do ano passado, eu falava que esse ano a gente ia crescer 1%, já estão falando agora em meio, talvez chegue no ano muito próximo de 0 a 0. Mas, finalmente, paramos de cair. Isso, por si só, já é uma boa notícia, né? A inflação cedeu, deve ficar aí na casa de 4% esse ano, já tem gente otimista falando em 3,8%, então isso é excelente. Era fundamental para a gente retomar o crescimento, a produção começa a retomar ali timidamente, ainda estamos em patamar, para vocês terem uma ideia, do ano de 2006, certo? Então, lembra da década perdida que falavam lá atrás? Perdemos mais uma década agora, né? E a péssima notícia é o último quadrinho. Veja que o desemprego ali, ó, ficou de ladinho, certo? Então, o último indicador a reagir, normalmente nesses períodos de retração econômica, é o desemprego. Na nossa empresa, nesses últimos, 18 meses, nós reduzimos em cerca de 500 pessoas o quadro. Estou até comentando com o Bernard, não há perspectiva alguma de recontratar essas pessoas, aumentar o quadro nessa proporção. A empresa voltará a crescer, sim, mas ela já se preparou para isso, já automatizou, já ganhou eficiência em outras frentes e dificilmente vai voltar a contratar essas pessoas, né? Então, infelizmente, o desemprego tende a continuar para 2017, 2018, ainda nesse patamar. Para conseguir ter uma queda mais substancial em termos de taxa de desemprego, a economia tem que girar muito mais rápido. Crescimentos ali de 0,5%, 1%, 2%, ele é muito lento para gerar essa necessidade de trazer mais mão de obra. E aí, N outras notícias, né, quando a gente olha na mídia. Reforma da Previdência, fundamental. Não vou abrir aqui um debate para saber quem é contra, quem é a favor. O que eu pediria realmente que cada um de nós olhasse
não estou defendendo também que a reforma que o governo propôs, ela é a mais adequada ou não, mas é absolutamente insustentável o modelo que o Brasil tem. Felizmente, a nossa expectativa de vida está aumentando bastante e não há como uma sociedade conviver com as pessoas se aposentando aos 50 anos e tendo mais 30, 35, 40 anos de vida sendo sustentado pelos que estão trabalhando. Então, isso vai ser um fator extremamente relevante para que aqueles indicadores que eu mostrei ali se sustentem. Ou seja, se a reforma da Previdência for aprovada e quanto mais rápida ela for, maior a chance de a gente retomar o crescimento. O OIT já fala em 13,6 milhões de desempregados, até mais pessimista do que eu. Lava Jato, ali sempre uma caixinha de surpresa, então aqueles indicadores também podem ser afetados pelo que está acontecendo ali na Lava Jato, dependendo da lista do Janot, que seja divulgada essa semana. Isso pode gerar mais um solavanco macroeconômico e com isso impactar o crescimento, né? E aqui eu aproveitaria fazer um parentezinho, né? Que realmente a gente seja, já que estamos aqui num fórum de líderes de família, líderes empresariais, que a gente seja crítico também nas nossas empresas e no nosso dia a dia. Já compartilhei muitas vezes em fóruns da nossa empresa, por ter demitido um funcionário, por ter pego o iogurte do colega sem autorização e depois ter mentido que não pegou. Isso é tão grave quanto o que o Sérgio Cabral fez roubando 300 milhões de reais. Se a gente flexibiliza alguma coisa na sua conduta, na sua empresa, no seu dia a dia, a gente nunca mais, aquela barragem daquela hidrelétrica gigante que ela deixa passar um furinho de água e depois você não consegue mais fechar, ela vai romper e afogar tudo. Então, que aquilo que a gente vê hoje na Lava Jato seja também refletido no dia a dia das nossas empresas, no nosso convívio, né? Muitas vezes a gente fala que o Brasil é um país corrupto, mas pequenas atitudes são admitidas, né? Tem até uma pessoa que eu vi aqui na plateia que uma vez perdeu um celular e quem encontrou era uma pessoa que trabalhava na minha empresa. E na 10ª tentativa dessa pessoa de recuperar o celular, a pessoa devolveu. Nós conseguimos identificar quem era, a pessoa não quis denunciar, mas a gente conseguiu identificar quem era a pessoa e mandou embora. Porque se você achou que não é teu, a nossa obrigação é devolver e nunca falar, bom, achado não é roubado. Não, achado é a oportunidade que nós temos de encontrar o dono e devolver. Então, só fechando parênteses aqui, tenho muita esperança que o Brasil que nós vamos estar deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, vai ser um pouquinho melhor, pelo que o Sérgio Moro está fazendo ali, mas também pelo que nós vamos estar fazendo no nosso dia a dia e nunca flexibilizar. Só existe certo e errado, o meio termo nunca existe. Reforma tributária, fundamental, não está escrito aqui, mas reforma trabalhista também. Pô, Carlos, você está defendendo que a gente vai perder direitos? Não, não é perder direitos. Mas nós temos que ter um sistema trabalhista mais dinâmico. Se você precisa contratar um funcionário hoje, você já sabe que vai ter grandes dificuldades para depois fazer qualquer adequação no quadro. A economia americana ela é extremamente dinâmica pela facilidade que você, que está procurando emprego, encontrar um emprego, mas também o empregador, se as condições macroeconômicas mudarem, você também poder rapidamente se adaptar a isso. Se você engessa um modelo, na verdade, ele incentiva o desemprego e não um emprego protegido. E, por último, ali também a inflação tem índices até um pouquinho mais favoráveis do que eu coloquei ali. Para que servem esses indicadores? Sinceramente, gente, muito pouco. O que nós podemos fazer para reduzir a inflação do Brasil? Nada. O que nós podemos fazer para baixar a taxa de juros do Banco Central? Nada. O que nós podemos fazer é olhar um pouquinho do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Qual a contribuição que a tua empresa deu para a sociedade ou que você, como funcionário, deu para a sua empresa? Que valor que nós estamos agregando? Nossos produtos, nossos serviços são demandados pelo mercado daqui para frente? Tem uma outra prática, que talvez muitos de vocês vão se escandalizar um pouquinho, mas que eu acho importante para manter uma boa dinâmica na empresa. Jack Welch, que foi um dos maiores administradores de empresas do mundo,
Ele tinha uma prática nas empresas que ele administrava, que todo ano ele pegava e classificava as pessoas, os funcionários, nos 20% mais promissores, nos quais ele ia investir, nos 70%, que seria a base da companhia, da empresa, e 10% ele agradecia pelos serviços e retirava. Pô, é muito cruel essa regra? É e não é. Porque se no dia 1º de janeiro todos nós sabemos qual é a regra, é cada um dar o melhor de si e fazer a sua melhor entrega. Por que tudo isso? Porque a nossa empresa tem que se atualizar. Nós temos que agregar valor no dia a dia que nós entregamos. A gente nunca vai conseguir mudar o nosso passado. O que você fez no dia de hoje, o que você fez na semana passada, não se altera, mas nós conseguimos construir um novo futuro. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas empresas. Qual a profissão do futuro? Quando eu estava escolhendo minha profissão, metade das profissões que eu olhava na época como promissoras sequer existem hoje, né? O que vai ser daqui para frente, né? Eu lembro meu pai, quando se aposentou, ele, no seu planejamento, uma das hipóteses, felizmente ele não fez, era pegar todo o patrimônio que ele tinha e comprar em telefone e viver de renda de aluguel de telefone. Imagina hoje, hein? Outra ideia que ele teve também, acabou não fazendo, mas comprar umas 3, 4 bandeiras de táxi. Hoje o Uber está atropelando, e se o Uber não se adaptar, logo vem o quê? O carro autônomo, entende? Quem tem 2, 3 carros em casa, provavelmente não vai precisar mais. Vai ter um carro que vai sair, leva o filho na escola, volta te buscar, leva na empresa, volta. Esse carro pode fazer o Uber para alguém, certo? Então, por que estou citando isso? Quer dizer, a dinâmica dos negócios está mudando muito rapidamente. Como é que você está posicionado nisso? Como é que a tua empresa está posicionada nisso? A taxa de juros vai ser o meio que nós vamos estar usando para pagar os investimentos para isso. Mas é mais relevante para a subsistência da tua empresa saber onde é que você quer chegar, onde é que você estará daqui a 5, daqui a 10 anos. Nosso talento e as qualificações estão sintonizados, então, com essa necessidade que eu acabei de falar. Nossas habilidades atendem ao que nós estamos vendo nesse mercado. Como é que está se comportando a concorrência? Vou falar rapidamente aqui sobre crescimento. Deve estar sempre em nossa mente. É ruim trabalhar com empresa que não cresce, né, gente? Tem gente que torce para time que nunca ganha, né? Dá vontade de trocar de time, só fica chato que tem 5 camisetas do time no teu armário, né? Paraná Paraná Clube virou líder do Paranaense, já deu uma animada, né? Por quê? Porque o ser humano é movido por crescimento, né? Imagina quem é dessa igreja aqui 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente se reunia naquele ginásio lá apertadinho. Imagina se a gente não tivesse evoluído e crescido, a gente ia estar lá, provavelmente a gente ia estar em alguma outra igreja usando o templo deles para fazer essa programação, porque o ser humano precisa de crescimento, está sempre em nossa mente. Na natureza, tudo que não cresce, morre. Eu tenho uma chacrinha, final de semana eu vou lá, já pego meu serrote e saio olhando que não deu flor, não deu fruto, substituído. Você traz uma muda nova, investe ali, porque é gostoso ver o desenvolvimento. Crescimento é o que nos desenvolve, é o trabalho, é que torna o trabalho divertido, né? Eu lembro, sou fã eterno do Ayrton Senna, né? Cresci com as vitórias dele lá. Faltava culto no domingo, acho que por isso que Deus acabou levando o Ayrton Senna antes. Tinha muito crente que faltava culto no domingo de manhã para assistir o Ayrton Senna, né? Mas Ayrton Senna, eu lembro uma frase dele, ele falando: eu prefiro correr na Williams sem receber salário e ser campeão, do que ganhar fortunas em outras equipes que não tenham competitividade. Porque é isso que nos move, né? Pense grande e colha grandes resultados. Um outro líder que eu admiro muito, Jorge Paulo Lemann, não pelo estilo da administração das empresas dele. Eu acho que tem muita coisa ali que eu questiono, não gosto muito de alguns modelos que eles usam. Mas sim a visão empresarial de Jorge Paulo Lemann. E ele sempre repete, sonhar grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno, só que com muito mais realizações. Então, já que é para ter trabalho, gente, vamos sonhar grande. Mas veja o próximo ponto. Mas reconheça os pequenos avanços. Às vezes a gente coloca um alvo tão grande, tão elevado, e a gente não consegue enxergar mais nem onde que está o alvo. Então, não, é para lá, e aí eu vou colocando. Eu gosto de correr, então quando eu vou fazer lá meus 10K, eu tenho a meta para cada quilômetro.
Eu sei a velocidade que eu vou estar empreendendo e eu vibro com cada quilômetro que eu superei. Então, na nossa carreira também, ter os alvos elevados, mas celebrando as conquistas intermediárias. E a concorrência está fora e não dentro da empresa. Você já parou para pensar quanto energia a gente perde se incomodando com o colega do lado? Que o ar-condicionado está muito frio, está muito quente, que o colega do outro lado fala muito alto no telefone. Gente, tudo isso é secundário. A concorrência está fora da empresa e não dentro. Vamos focar naquilo que é essencial. Vamos lembrar que o mercado está mudando tão rapidamente, eu tenho que estar preparado para ele. Talvez o melhor coach, não sei se o Berno vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas talvez o melhor coach teu está na tua empresa, sentado a poucos metros da tua mesa. Teu chefe direto, o chefe de um outro departamento que você admira. Por que você não aproveita, em vez de ficar perdendo foco em algumas coisas e marcando um almoço com essa pessoa para aprender com ela, tirar ideias com elas? Então, como é que eu gostaria de fechar essa fala? Estamos no comecinho de 2017, março, temos aí 9 meses e meio ainda pela frente. Como é que tem que ser deveriam ser pelo menos as nossas metas para esse ano? Algo ambicioso, inspirador, mas factível. Como eu disse, a gente não consegue mexer nada do que a gente fez até aqui, mas todo o futuro começa a ser construído hoje. Quando a gente chegou aqui nesse ambiente, talvez em 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, a gente tomou a decisão se a gente quer aprender alguma coisa ou a gente vai ser reativo. É natural em cada um de nós. Quando você chega numa empresa, quando chega um colega novo na empresa, você bate o olho e tira uma decisão. Então, eu queria desafiar realmente que a nossa decisão nesse dia seja dessa retomada, dessa busca por um sonho grande, a busca por alvos elevados. Não me entenda errado, mas seja você o autor da sua história. Obviamente, creio muito e busco toda manhã a direção de Deus para essa história, mas eu com Deus que vou ser o autor dessa história. O único cara que aparentemente se deu bem deixando a vida me levar foi o Zeca Pagodinho, e eu ainda acho que é mais a música do que ele, acho que ele planeja bem as coisinhas dele. Então, que a gente saia daqui essa noite com esse desafio, eu quero ser o autor da minha história, eu quero fazer diferença. A inflação vai ser 4 ou 4,5, vai influenciar muito pouco para isso. Claro que as condições macro te favorecem muitas vezes, porque se a tua empresa está crescendo, você tem mais chance. Mas a minha parte, o meu papel, eu vou estar fazendo. E uma mensagem final é que de águas calmas não formam um bom marinheiro. Se a gente quer ser um bom marinheiro, em algum momento, nós temos que enfrentar águas turbulentas, temos que enfrentar a tempestade. Isso nos capacitará para dizer, eu sou um marinheiro formado, capacitado, habilitado. Águas calminhas, como está ali na foto, não vai formar, no máximo, ali vai te permitir descansar um pouquinho, a hora que vier a tempestade, você não sabe o que fazer com ela. Então, queria terminar realmente, os indicadores macros são importantes, acompanhe, não subestime, como falei, crise é uma conjunção de perigo com oportunidade, mas tem muita oportunidade para a gente estar buscando aí pela frente, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês.